Muito boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. É uma honra estar aqui com vocês novamente com o nosso podcast Brothers e Brokers. É uma segunda-feira especial. Estamos aqui com o Dr. Luiz Antônio Longo, profundo conhecedor da área jurídica, especialista no mercado imobiliário, parceiro e também posso chamar de amigo nosso, né? Marcelo Veloso, nosso parceiro de mesa, que vai estar junto comigo aqui conduzindo esse bate-papo agradável, onde a gente vai estar falando sobre o mercado imobiliário e todas as suas variáveis e particularidades. Deixa eu dizer para vocês que na semana que nós fizemos a gravação com o Marcelo foi muito bacana, tivemos uma repercussão muito legal e um feedback muito bacana, muita gente elogiando a entrevista. E eu tenho certeza absoluta que hoje o pessoal vai adorar, porque já nos bastidores a gente estava conversando um pouquinho aqui e já deu para ver que tinha muita coisa, muito conteúdo, muita informação e muita particularidade para a gente conversar também aqui, né? Então, boa noite, Dr. Luiz Antônio Longo, como vai? Tudo bem, André? Prazer estar contigo aqui. Marcelo, uma grande satisfação, revê-lo, um amigo de longa data, né? Eu conheço o Marcelo seguramente mais de 20 anos, com certeza, né? Acompanhei o início da carreira dele e realmente tenho um pouquinho de orgulho, né, do Marcelo, assim. Eu tenho muito orgulho. Muito, né, doutor? Um pouquinho é muito orgulho. Um pouquinho pela minha pouca colaboração. Por humildade, né? Mas realmente é uma daquelas pessoas que eu me lembro bem quando liguei para o Disseu, eu tenho uma pedra bruta aqui para tu lapidar. Mas pode investir que ele vai virar diamante. E virou. E o Disseu não traz ainda. Então, o Disseu, como não né? Ele tem a visão, né? E o Disseu acreditou no Marcelo e realmente começou a polir a pedra, né? Sem dúvida. Mas olha só que interessante, Marcelo. Primeiro o Disseu acreditou no Dr. Longo, né? Porque assim, eu acho muito interessante a gente falar isso, porque eu sempre falo para os meus mentorados, né? De quem que vem? De quem que vem isso? Vem do Dr. Longo. Então não questiona, velho. Se o Dr. Longo falou, né? Então, o momento que tu falou isso pro Disseu, obviamente que ele não questionou. Pô, vou dar uma oportunidade ao cara. Óbvio que o Marcelo soube aproveitar a oportunidade. Não estava errado. Não estava errado. Gente, boa noite. Para mim, realmente é uma satisfação estar aqui de novo nesse espaço com o André e, em particular, com o Dr. Longo, que se estou aqui ou mudou a minha vida, foi essa indicação do Dr. Longo, com a parceria do Disseu, que acreditou. E com esse aval, com certeza, tudo que eu busquei fazer até hoje, e com certeza busco fazer, tem uma grande representatividade nas minhas atitudes, nas minhas ponderações, porque tem um valor enorme, né, na minha trajetória. É verdade. Professores brilhantes, alunos brilhantes, né, doutor? Mas, André, esse dia eu estava pensando, eu estava conversando com um colega sobre isso, o que faz o mercado imobiliário, né? A gente fica sempre... E não tem outra conclusão para chegar que quem faz o mercado imobiliário, e as coisas são feitas pelas pessoas, né? Não tem dúvida, né? O ser humano é a chave de tudo, as pessoas são a chave de tudo, né? A gente fica pensando, o que acontece com esse mercado aqui, que é diferente dos outros lugares, né? A gente viaja, vê, e às vezes vai para fora do Brasil, vê, como é que vocês vendem imóvel aqui? Daí tu vê que as pessoas não têm noção como a gente vende, né? Perfeito. Como o capão funciona, né? O volume, né? Volume, mas sobretudo a forma de vender, o trabalho, né? Uhum. Então, a chave desse mercado aqui são as pessoas, eu não tenho dúvida nenhuma. E aqui vale sempre fazer um registro. Eu sempre, assim, enfatizo muito o trabalho dos empreendedores, a coragem dos empreendedores, dos construtores, mas eu destaco muito fortemente o trabalho dos corretores. Uhum. Eu acho que quem faz muito a diferença, claro que os consultores têm sempre a coragem da iniciativa, claro, mas quem fez esse mercado do litoral todo são realmente os corretores. Os corretores. Eu acho que eu sempre faço registro e faço a homenagem aos corretores, porque eles são o segredo dessa máquina aqui, realmente girar. Nunca parar de girar, né, André? Perfeito. Nunca parou de girar. E corroborando, eu sempre digo uma fala muito forte, doutor, em cima disso, que se fala muito em funil de venda, métrica, que é fundamental, certo. É importante. Mas eu sempre digo que lá no fundo do funil, lá bem embaixo, tem uma ação humana, tem uma ação do profissional que domina, que indica, que endossa. Então, realmente, a parte humana é que decide. Com certeza. Seguramente. Isso, nessa trajetória, a gente sabe que funciona assim. Sabe que eu estou há 34 anos, né, nesse mercado aqui de Capão da Canoa, formado, trabalhando com direito, sobretudo direito imobiliário.
E a gente tem, nesse 34 anos, assim, um depoimento histórico, né? A vantagem de a gente envelhecer é que a gente olha para trás e fala daquilo que viveu, não daquilo que leu e nem ouviu falar, não é? Então, realmente é uma mudança muito até da questão do próprio mercado, mas as pessoas mudaram, os profissionais estão mudando. A gente vê hoje o profissional, por exemplo, da área da corretagem, não é? Que está sempre atrás de informação, sedento por informação. Esse trabalho que tu está fazendo agora aqui, que eu acho brilhante, te cumprimento aqui no ar, né? Já te comentei antes, mas te cumprimento no ar é fundamental, porque a gente tem que começar a trocar as experiências com as pessoas que têm a ensinar para o nosso público. E Capão, eu acho que o pessoal tem que ir para São Paulo, aprender, Porto Alegre, mas acho que o pessoal de São Paulo também é bom que ouça o pessoal de Capão na Canoa e Litoral, né? Vão ouvir em breve. Em breve eles ouvirão. A gente tem que ensinar, né? A gente tem que ensinar. A gente aprendeu aqui fazendo, dentro de um mercado difícil, né? E quem olha essas dificuldades todas que a gente passou nos últimos anos e um mercado que não se abalou pela crise, né? A gente já teve situações assim, o que vai acontecer, plano real, o que vai acontecer, ninguém mais tem dinheiro para construir, vai parar a construção. Não parou nunca, né? As pessoas acreditaram, ver os grandes empreendedores antigos aqui, o Zé Nazareno, né? Eu me lembro bem, e agora o que vai acontecer? O Zé, não, vamos tocar, vamos fazer, e todo mundo sempre acreditando, apostando, não se abalando, né? Foi uma virada, né? Uma virada de chave. São coisas assim que o pessoal nunca joga a toalha. Sempre acredita, e parece que a gente vive num mercado assim, um pouco blindado, né? Daquilo que acontece fora, a gente não deixa se contaminar pelas coisas ruins, né? Mas eu acho que acredito que essa blindagem, né, Marcelo, ela acontece também muito. Primeiro, eu acho que a gente tem que reconhecer uma coisa, que são os nossos antepassados, ou seja, os que vieram primeiro. Então, nós tivemos aqui um mercado lapidado, nós estamos falando de nomes aqui, de Seu Costa, né? Zé Nazareno. Então, assim, tem vários nomes que nós poderíamos colocar aqui, pessoal de Capão, Mano da Invest, Luciano, né? Enfim, eu poderia ficar dando vários nomes aqui, mas nós tivemos pessoas que vieram e abriram esse caminho, né? Acho que Dr. Longo também foi um que, junto do mercado imobiliário, sempre acreditou, sempre esteve junto, sempre interferindo, né, nas questões jurídicas da cidade e da região. A gente sabe que se muito do tratamento de esgoto evoluiu, foi por conta da participação do Dr. Longo. E eu tive a oportunidade de acompanhar isso durante um ano ali junto ao Sinduscom, né, doutor? Teve um período ali, pelo que eu sei e acompanhei, o senhor foi muito participativo. Depois também veio a nossa empresa, Até o Sul, que veio de 2008 para cá, fazendo muito treinamento aqui para o mercado local. Então, assim, trazendo para cá, levando o pessoal para outros lugares, incentivando os corretores a fazerem isso. Nos tornamos referência nisso. E hoje eu acho que o pessoal entendeu já, né, alguns já por conta própria, que realmente é preciso a gente sair, tirar a cabeça para fora, respirar, ver coisas novas, ver coisas diferentes, né? Parece que 3 coisas aí mudam a vida de um ser humano: pessoas, livros e viagens, né? Então, até eu deixei alguns livrinhos aqui na nossa bancada para a gente lembrar disso e de vez em quando falar de alguns livros aqui. A gente pode até dar algumas dicas de livro. Eu, pelo menos, gosto de fazer isso, né? Mas eu queria que... o pessoal deve estar muito curioso. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho assim como que foi que o Luiz Antônio Longo veio parar, entre aspas, no mercado imobiliário. Como é que isso foi acontecendo? Bem, a minha família é das pioneiras do comércio aqui em Capão na Canoa, né? Meu avô, meu pai, em 1949, a gente começou aqui, 49, faz muito tempo, né? E eu, desde que eu nasci, eu comecei a frequentar a praia. Começamos em Capão, Rainha do Mar. Quando eu era bebê ainda, meu pai cuidava da loja em Rainha do Mar, eu ia ainda para Rainha do Mar, que Rainha do Mar não existia, né? Para chegar em Rainha do Mar era uma odisseia, né? Porque não tinha acesso, era Interpraias. A Interpraias às vezes era tomada pelas dunas, pelo vento, e eles não tinha como acessar. As pessoas não sabem disso, mas as casas em Rainha do Mar desapareciam, né? Tu tinha uma casa num verão, no outro verão tu ia veranear, tua casa tinha sido consumida por um cômodo de areia. Estava embaixo das dunas. Onde é que está a minha casa? O cômodo de areia tinha consumido. Isso é coisa de 40 anos, né? 40 anos, nós não estamos falando de 100, nós estamos falando de 40 aninhos então, atrás. O acesso era pela Avenida Interpraias, que nem era asfaltada, era com paralelepípedo, né? Então eu me lembro de muita coisa assim, que realmente
ter vivido muito. Eu morei em Porto Alegre, fiz a minha formação em Porto Alegre, mas eu sempre vim para Capão da Canoa, para o litoral aqui, a vida inteira, acompanhar meu pai, né? Finais de semana, no inverno. Então, a minha família, com essa ligação toda, eu vim para Capão da Canoa, mas eu sempre quis morar em Capão da Canoa. Sempre tinha o desejo, eu quero me formar, eu quero morar em Capão. Isso era o meu grande objetivo. E, de fato, isso eu conseguia fazer, né? Em 89, eu me formei, tinha um escritório e já tinha aberto o escritório um pouco antes com um colega, um ano antes. Né? E aí eu comecei a me dedicar à advocacia. Evidentemente que, na época, a minha advocacia era uma advocacia generalista, eu fazia de tudo um pouco, não é? Com o passar do tempo... O começo é sempre assim, sempre né, assim. Mas o passar do tempo, lá para o ano de 93, mais ou menos, começamos a trabalhar com o Dilceu e com o Lindomar na Casa da Praia. Foi aí, então, que a escola Casa da Praia, mais uma vez, entrou, né, em cena, né? E a gente começou, então, a atender corretores. E era bastante suporte, volume, né? Muito volume. A época que a Casa da Praia tinha um sistema de franquias, tinha lojas em Jurerê, lá em Gramado, Canela, Porto Alegre, Tramandaí, aqui, Xangri-Lá, Capão. Nós atendíamos toda essa demanda. Isso foi uma escola impressionante para mim e para minha esposa, a Graziela. Né? A Graziela começou estudando arquitetura num momento... Chegou para mim em casa e disse, olha, eu acho que eu vou ir para o direito. Eu falei, pô, que bom, então. Mas me ajuda. Mas a decisão é tua, né? Não sou eu que estou te influenciando. Perdemos uma grande arquiteta, mas ganharam uma grande advogada. Uma grande advogada. E ela trabalha parelho comigo nessa questão da assessoria com os corretores, do acompanhamento dos negócios. Ela é realmente uma grande especialista também em direito imobiliário. Então, a gente conseguiu, com esse tempo assim de trabalho, e trabalhamos afunilando a questão do direito imobiliário, mas... Eu sempre fui professor, né? Eu dei aula, lecionei muitos anos. Eu comecei a lecionar em 1992 no Colégio Riachuelo. Minha primeira experiência no magistério foi professor de ensino médio no Colégio Riachuelo. Olha só. Então eu encontro muitos corretores assim que foram meus alunos, não na faculdade, não na UBRA, né, na PUC, enfim, mas foram meus alunos aqui no Colégio Riachuelo, né? O Alexandre Prudêncio foi meu aluno. Está nos ouvindo agora. Foi meu aluno. Pode mandar um abraço para ele. Abraço para o Alexandre. Aluno tá brilhante, né? Aluno brilhante. Ô, Alexandre, hein? E o Alexandre, a gente tem uma escola lá no escritório que a gente dá treinamento também, né? Sempre com compromisso de ensinar. Sim. E o Alexandre, a gente dá a oferta do curso, ele está lá. Ele já fez esse curso com a gente umas 4 vezes, eu acho. Ele sempre interessado em... Afiando o machado sempre. Sempre afiando o machado. Sempre interessado em aprender. E por isso que ele é um corretor alta performance, né? Claro. Porque é aquela história do profissional hoje, né? Perfeito. Sempre buscando conhecimento, estudando. Sempre no gerúndio, estudando, né? Vai aprender, né? Aquela coisa do long life learning, né? Vai aprender a vida inteira, né? Quem não tem essa consciência, parar... Ficou para trás. Antigamente, o pessoal da minha área se formava e vivia o resto da vida com aquele diploma pendurado na parede, né? Hoje, eu sempre brinco, tem os mandamentos do advogado, né? Estuda, cada dia que estudares, deixar de estudar, será menos advogado. Cada dia que deixar de estudar, será menos advogado. Isso aplica-se em qualquer profissão, né, Marcelo? É uma máxima para todo segmento. Para todo mundo. Então, eu digo, hoje em dia, quem se formou e não continua estudando, já não é mais profissional, né? Ele colocou aqui, meu professor, viu? É verdade. Alexandre. Com bastante orgulho. E o mercado também, na parte do consumidor, né, do nosso público, hoje o cliente ele vem empoderado de muita informação. É verdade. Então, eu digo, o mercado imobiliário mudou tanto que você vai olhar quem se destaca, quem reúne várias competências. Não precisa ser um só em si, claro, mas um time de trabalho, né? Perfeito. Então, porque o público, ele hoje com internet, com rede social, ele está muito empoderado, ele está muito preparado. E nós temos uma questão peculiar que é o imóvel de lazer, que é o grande movimento do negócio. Então, esse imóvel de lazer ele tem questões emocionais, tem questões financeiras. Então, ele exige um grande preparo. E de uns anos para cá, nessa experiência de vários mercados que a gente opera, a gente percebe que o dinheiro tem cada vez menos fronteiras. Antigamente, me corrijam, né? Chegava, não, eu quero, quando é investimento, lazer, ok, eu me identifico com aquela região, com aquela cidade. Mas hoje, investimentos, por exemplo, o cliente quer ver a viabilidade da demanda, do retorno financeiro, de repente é Capão, de repente é Torres, de repente é Gramado, de repente é... Boa. Então, esse profissional que está conectado, que está buscando essas informações, ele está atento a isso. Para construir um negócio, né, que faça sentido, que atenda ao propósito. E ele tá, com isso ele tem sempre um passo à frente.
Perfeito. É uma mudança que o mercado vem exigindo do profissional. Você vê, eu faço gestão de um produto lá no cassino e o corretor me passou agora que um cliente quer comprar 3 lotes e tal, só que o cara está envolvido na cidade dele, enfim. Estou eu em Capão, o corretor no cassino e o cliente parece que é de Bagé. Então assim, cara, provavelmente nós vamos fechar negócio tudo digital e que bom se nós tivéssemos aí talvez até uma criptomoeda ou alguma coisa similar para a gente poder agilizar o pagamento, o recebimento e a transação, né? Vou trazer daqui uns dias um profissional formado e especializado nesse tipo de informação aí, o Ronaldo. Mas isso é uma coisa interessante, né? O que aconteceu com a pandemia, né, Marcelo e André? A grande inovação nos processos de venda e, sobretudo, a influência da tecnologia, né? No campo do direito, isso é assustador o que aconteceu, né? Os julgamentos online, a audiência online, a parte das escrituras, assinaturas online, né? Toda uma série de procedimentos que antes dependia de deslocamento, né? Eu via os corretores na estrada, vou lá buscar uma assinatura em Uruguaiana, mas isso não precisa mais. Não precisa mais, faz online. Isso mudou totalmente a forma de trabalhar. Agiliza, né? Agiliza Facilita. e com a mesma segurança jurídica, né? Que a gente sempre deseja, né? Aquela velha história que eu sempre brinco, né? Bom, o que é um bom negócio imobiliário, né? Um bom negócio é um negócio seguro, né? Eu ia lhe perguntar, eu estava esperando o momento certo, mas já que tu entrou no assunto, eu já vou aproveitar a tua colocação e já perguntar assim, fala para nós sobre o seu ponto de vista, o que é um bom negócio no mercado imobiliário. O André já conhece, né? Eu sempre... Aprender não ocupa espaço. É verdade. A gente está sempre aprendendo, né, Marcelo? Isso é verdade. Eu sempre brinco nos cursos, né? Quando eu tenho a oportunidade de falar sobre negócios imobiliários, eu sempre pergunto o que é um bom negócio imobiliário, né? Todo mundo fica se questionando e eu não tenho dúvida nenhuma que o bom negócio imobiliário é um negócio seguro, né? E aí eu pergunto, né? Mas seguro para quem, né? Essa é sempre a pergunta-chave, né? Claro, tem vários lados envolvidos. Tem vários personagens envolvidos. Bom, é seguro, vamos dizer, tem que ser seguro para quem compra, tem que receber o bem, para quem vende, não é? Tem que receber o dinheiro, né? O preço, né? Mas eu sempre pergunto, mais alguém nesse cenário aí precisa ter segurança? E eu coloco o corretor de imóvel. O corretor, né? O corretor, porque a carreira e a reputação dele está hoje, em pauta. Essa situação que o Marcelo lembrava aqui, que hoje o consumidor mudou totalmente o perfil, nós temos nos deparados com situações no nosso escritório, às vezes, que nos assustam, porque nem sempre o consumidor ele está tão munido de boa fé, mas ele está muito atento, além de estar atento aos seus direitos, mas às vezes o corretor tem sido muitas vezes vítima de alguma manobra, alguma situação de algum consumidor que não tem boa fé. Perfeito. Então, esses cuidados, essas cautelas e a segurança que a gente sempre deseja, ela tem que ser utilizada e tem que ser um norte, uma preocupação para o corretor, claro, para o empreendedor, né? Mas o corretor trabalha todo dia com centenas, às vezes, de clientes, né? As imobiliárias estão atendendo quantos clientes hoje aqui em Capão? Né? Eu falo em centena por semana, eu acredito que não seja uma ideia impossível. Tem imobiliário que trabalha com muito volume, né? Muito corretor, né? Sim. Então, nesse meio aí tem muita gente também que quer tirar vantagem do profissional despreparado, ingênuo, né? E que às vezes não passa a informação como deveria passar. Né? Não é raro, às vezes, doutor, a gente se depara na prática com isso. Às vezes o cliente indica um caminho para se fazer um negócio e a gente muitas vezes ali no suporte, gente, se isso aqui ali na frente gerar uma dúvida, você pode ficar descoberto. Então, não vamos pular a etapa. Né? Você precisa estar preparado. Preparado, né? Isso é fundamental. Isso realmente é importante ter essa preocupação, porque a questão da responsabilidade do corretor hoje, e a gente sempre fala isso, né? A gente já fez vários eventos sobre essa discussão, assim, sim, mostrando, olha pessoal, fiquem atentos, hoje o corretor não é um mero aproximador de partes, é um responsável por analisar a documentação, a informação tem que ser fidedigna, não pode haver negligência, o dever de informar é vital, informar, isso é boa fé, isso é fazer uma venda de boa fé, é dar a informação, mas o cliente não me perguntou como é que foi, quero o reajuste, mas eu tenho que informar, não me deu as negativas, não me pediu as negativas, mas eu tenho que dar as negativas. Mas você tem que ser prestativo nesse sentido. Então esse é um dever, é um dever de prestar informação. Então essas situações, mas eu não preciso, ele não pediu, não, tem que entregar, mas hoje ele não precisa, não, mas amanhã depois quando der qualquer circunstância que pode acontecer,
A venda segura do imóvel, por mais cautela que a gente tenha, sempre representa um risco, né? Representa. Eu pergunto, tem um negócio imobiliário seguro? A gente consegue reduzir os riscos, mas dizer que é 100% seguro, não existe. Né? A gente que está aí no mercado, é difícil dizer, não, pode comprar, é 100% seguro. Imagina, né, doutor? Nós tivemos vários acontecimentos ao longo da história, aí, Incol, a FISA, né, em outras empresas aí, Caxias teve um tombo muito grande lá, enfim, de empresas que tu olhava e tu dizia assim, não pode comprar de olho fechado. Pode comprar de olho fechado, não precisa nem contrato, papel de pão, né? Então não é bem assim. Se envolve com valores muito expressivos, né, Marcelo? Exatamente, doutor. E o que acontece muito nesses casos é justamente quando você pula etapas, né? Porque você olha a tradição, que é justo, né? Mas você não pode abrir mão do rito jurídico, né, doutor? Das análises jurídicas. Sim. E às vezes a gente vê que naquela parceria você acaba, às vezes, deixando de lado as negativas. Perfeito. Isso não pode acontecer. Isso é do rito da venda. E quando dá o problema, o consumidor, o cliente vai dizer, opa, tinha um profissional aqui que tinha que ter visto isso. Ele tinha dever. Está escrito na lei lá, a responsabilidade dele, né? E então agora é a vez dele ser procurado, ser lembrado. Doutor, essa é a parte que o senhor se orgulha, tá? O Marcelo falou de uma forma ali que eu tenho certeza absoluta que é oriundo da sua, né, da sua prática. Que bom, né? Mas ele seguiu bem o seu rito, né? Que bom. As boas práticas. Mas isso aí é que diferencia, né, Marcelo? O profissional que está transitoriamente no mercado e aquele que veio para ficar, não é? Perfeito. Que tem uma história assim já de realizações e está aí para, sabe-se lá, né? É a mesma coisa em qualquer profissão, na advocacia, a gente vê muita gente também transitoriamente passando, às vezes, no mercado e não se estabelecendo, porque, enfim, tem um outro objetivo, né? Sim. Que é um objetivo transitório de ganhar alguma coisa e o jeito que chega vai. E no mercado imobiliário a gente já viu várias situações assim, né? De gente que chegou prometendo mundos e fundos e hoje ninguém mais nem sabe nem onde é que está, né? Os resultados eles te precedem, né? Então hoje nós até estávamos conversando sobre isso. Hoje o que se busca mesmo, né? Não só a tua formação é importante, mas principalmente o que tu fez e quais foram os teus resultados. Né? Porque assim, muitas vezes tem gente que tem uma certa formação, mas não coloca nada em prática. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo do Marcelo. Né? A gente começa a conversar com o Marcelo e começa a perceber que tô diante de um profissional que se preparou para estar aqui. Né? E com certeza esse lifelong learning que o senhor tanto fala e que está aqui justamente um dos valores, um dos pilares do nosso Brothers e Brokers, que amanhã a gente vai estar em Campinas, né? E quarta-feira de noite a gente vai estar fazendo o lançamento oficial em Campinas do Brothers e Brokers, que é um grupo no qual o senhor já participou da primeira turma aqui em Xangri-Lá. Agora vai ser uma turma um pouquinho maior, diferente, o formato, enfim. Mas a gente vai dar essa sequência nesse trabalho de Brothers e Brokers, porque a gente acredita nisso. Esse compartilhamento de profissionais vivendo e que tem a mesma sintonia, né? Que estão aqui para compartilhar, para aprender juntos, para evoluir. Então, com certeza... A turma da tecnologia usa uma expressão que eu gosto bastante, que é o ecossistema. Né? Ecossistema. As startups, as empresas gostam de usar. E é um ecossistema que tu está criando, né? A gente está criando, estamos trabalhando já há alguns anos na criação de um ecossistema bem consolidado de formas de vender com segurança, desenvolver bons produtos, não é? De fazer as abordagens certas para fazer as vendas de uma forma também eficaz, né? Então o nosso objetivo é puxar a régua para cima, né? Sim. Quando a gente puxa a régua para cima, tem uma frase que eu uso que é sua, né? E eu gosto muito de repetir ela, inclusive ela está no material do Brothers também. A gente tem trabalhado com esse pilar. Quando o corretor vence, todo o mercado sente. E quando ele perde, todo o mercado sente também. É verdade. Então a gente quer que o corretor vença sempre. Com qualidade, com perpetuidade, com recorrência, né? Mas que vença sempre, né? Que o mercado imobiliário evolua e, claro, o incorporador fazendo o ecossistema funcionando. O ecossistema. O incorporador entendendo que precisa ter produtos com longevidade, né? Sim. Então a gente está passando por um processo hoje aqui na praia de transformação. Sabe que vocês podem me ajudar nisso, mas eu às vezes estava pensando esses dias as ondas do mercado imobiliário. As ondas do mercado imobiliário. A primeira onda do mercado imobiliário é os chalés de madeira.
Certo. Segundas ondas do mercado imobiliário foram aqueles grandes prédios ali, Aimoré, Chavantes, né? Depois o Lindóia, o próprio prédio lá da minha família, enfim. Não é? Perfeito. Né? Depois a gente começou a outra, já seria a terceira onda do mercado imobiliário, aqueles prédios do centro ali, de Capri, aqueles prédios grandes ali no centro, Costa Azul, não é? Depois, de uma outra onda, começaram os prédios, então, ocupando mais a Zona Nova de Capão da Canoa e essa parte, essa região aqui. E os prédios um pouco mais altos. Ubirajara, né? Que era uma região que poucos olhavam. Mas né? aí não chegamos, não, Ubirajara. Acho que o Ubirajara já é um outro momento. Aí a gente tem os prédios mais altos ainda, 13 andares, 12 andares. E aí já é uma outra onda renovatória. E daí agora uma última onda renovatória, assim, e talvez essa parte da horizontalização dos empreendimentos, né? São os condomínios fechados, né? Que isso também revolucionou. Revolucionou. Fez com que a gente começasse a observar áreas que não tinham potencial nenhum, né, Marcelo? A gente comprava área para criar gado. Aí, hoje em dia, as áreas trás do mar estão valendo mais que as áreas na beira da praia. Como é que isso pode acontecer, né? E se falava muito, né, doutor? Não, da Paraguaçu para o oeste, não, nem precisa olhar que nada vende, né? Na época, né? Da Paraguaçu para o lado do mar. E veja a transformação que o mercado trouxe. Isso, sabe que, sem querer polemizar, mas entramos numa outra discussão que o litoral todo está fazendo hoje, que é dos planos diretores. A mudança, há uma necessidade de mudar os planos diretores, senão as cidades vão se estagnar. Evidentemente que tem que ter a rede de esgoto, tem que ter infraestrutura viária, tudo muito planejado, com bastante respeito, né, a essas situações. Ninguém quer destruir, né, matar a galinha dos ovos de ouro. Mas se a gente não renovar Torres, está passando agora por um processo de renovação no plano diretor. Eu já fiz parte do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano lá de Torres, anos atrás. Essa discussão tem que ser feita e a gente tem que ir fazendo com que a cidade se desenvolva e que não fique em áreas estagnadas, onde às vezes não se permite investir, desenvolver, em nome de talvez um conservadorismo que não se leva a nada, né? Então a gente tem que pensar realmente nessa discussão dos planos diretores, desde Tramandaí, Imbé. Porque vai virar uma coisa só, né? Vai virar uma coisa só. Ou seja, hoje a gente já tem uma avenida que é a Paraguaçu, que ela sai lá praticamente de Rondinha e vem até, sei lá até onde vai, até Pinhal, Cidreira, né? Então, assim, a gente já tem uma avenida que corta a praia de fora a fora. Né? Nós temos Capão e Xangri-Lá, que muitas pessoas consideram que já são, né, duas praias que é uma só, né? Quando a gente olha assim, economicamente falando, né? Sim. Economicamente falando, uma praia contribui com a outra, né? O nosso comércio de Capão é muito forte, né? Então supre as necessidades de Xangri-Lá, e Xangri-Lá tem o glamour, que obviamente Capão não tem, por ser condomínios horizontais, e aí casas de 8, 10, 15, 20 milhões. Né? E essa questão de plano, né, doutor, ele tem um fundamento também que ele acelera a infraestrutura da cidade, porque ele faz uma parceria, não deixa de ser através de medidas mitigatórias e compensatórias com o próprio setor privado. Então são formas de se apoiar, porque você vai olhar o PIB da construção civil aqui do litoral, geração de empregos, impostos, etc. É super pujante. Imagina a cidade sem esse PIB como seria. Então, transformar através de plano diretor essa contrapartida em ganho para toda a comunidade. E isso se faz através do planejamento. Não? Sim, e é importante dizer, historicamente, a participação da iniciativa privada no aparelhamento de infraestrutura é fato. É fato. A própria ET dos empreendedores lá em Xangri-Lá, anos atrás, foi construída por um grupo de empreendedores. Não foi pela prefeitura nem Corsã, foi construído por um grupo de empreendedores. Aqui agora, há anos atrás, nós mediamos uma situação para limpar as bacias, para aumentar a capacidade. Quem pagou isso foram os empreendedores. Foi privado. Privado. Agora, de novo, uma outra discussão de aportar mais recursos para aumentar o número de bacias. Quem está pagando isso são os empreendedores. Entendeu? Então, os empreendedores nunca fugiram da responsabilidade. O pessoal realmente tem essa consciência dessa responsabilidade. Olha, a gente tem que ajudar também, né? Que é do poder público, né? Seria a princípio do poder público e da empresa que faz tratamento de esgoto e saneamento. Podia muito bem Eu não tenho nada a ver com isso. A Corsã que deu um jeito, a prefeitura que deu um jeito, mas essa parceria também, essa cumplicidade assim, de aportar recursos, de estar preocupado com a infraestrutura. Para acelerar, para facilitar, para agilizar. Sim, porque o prefeito hoje, por mais bem intencionado que seja, né, André, doutor, ele sabe que os recursos são minguados, são difíceis. Então, essa parceria, ela acelera, ela te permite planejar a cidade, ela tem a contrapartida.
Então, essas discussões elas são super saudáveis para definir o que a gente quer para os próximos 10 anos, para os próximos 20 anos. Sim. Né? E às vezes, assim, Marcelo, o pessoal que vem para cá veranear, que são, vamos dizer assim, chave para nós, muito importante para nós, mas eles não percebem muitas vezes que o município ele tem que investir em saúde da população local, tem que investir em ensino da população local. Né? E a gente tem isso assim, mas eu venho aqui e a minha rua está esburacada. Claro, não deveria estar esburacada, mas se tu for lá na escola, a escola está bem atendida, tem uma boa infraestrutura. Perfeito. Tu vai lá no posto de saúde, tem um bom médico, tem um bom equipamento, o professor está ganhando bem. As pessoas acabam olhando só para a sua rua, né? Para o seu umbigo. Então, né? Tem que ver essa parte social também que existe, né? Há uma população fixa que demanda assistência de saúde, de ensino e N situações que o município... A própria Capão da Canoa, né, doutor e Marcelo? A gente anda aqui hoje nas ruas e olha, você pode ir por várias ruas, daqui até a Estrada do Mar, né? Nós vamos ver várias ruas, todas elas asfaltadas. Sim. Ruas de bairro, né? Então, poxa, eu arrisco a dizer que é mais fácil a gente procurar as ruas que não são asfaltadas, porque o asfaltamento ele chegou em muitas vias da cidade. Então isso foi uma evolução muito grande, porque tu ter uma cidade urbanizada, né? Eu que vou muito lá para Rio Grande agora, Cassino ainda é um balneário, né? Então você anda pelas ruas, ainda tem ruas sem calçamento, enfim. Mas a gente já olha para Cassino com um olhar sabendo do que vai virar daqui 10, 15, 20 anos. Né? Porque é realmente uma praia, é a maior praia do mundo, mas ainda com uma estrutura de balneário, ainda muito dependente de Rio Grande. Né? A gente vê como nós evoluímos assim quando se faz esse contraste. Como aqui o litoral norte ele é realmente exemplo para todo o Brasil. Né? A gente tem essa questão do grande desenvolvimento e tem essa preocupação sempre do desenvolvimento sustentável. Né? A gente, é um discurso, o pessoal não quer saber, não tem responsabilidade. Não, a gente sempre está preocupado. Mas é que eu acho que existe alguns expoentes, né? Algumas pessoas que pensam fora da curva, e eu sempre volto a bater nessa tecla, né? Eu acredito que o Dilceu, enfim, ele foi um dos grandes responsáveis por esse tipo de pensamento, né? Porque ele abriu esse caminho, né? Então, quando você tem alguém abrindo a picada no meio do mato, né? Começa a criar possibilidades e caminhos, né? Mas nós temos aqui, por exemplo, o Jonatas da Nobilitar, que hoje está lançando um empreendimento com a assinatura do Dr. Augusto Cury. Então, peraí, gente. Foi o primeiro empreendimento contemplare do Brasil. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que para ele não está sendo fácil, não foi fácil, né? Existe toda uma operação para estruturar por trás disso, existe um custo, existe, obviamente, um ciclo, porque a inovação ela não acontece de uma hora para outra, né, doutor? Então, ele está fazendo um esforço enorme para botar esse produto de pé e para realmente... O pioneirismo cobra um preço, né? O pioneirismo ele cobra o preço, né, Marcelo? Você sabe disso lá em Torres, quando você chegou com a proposta lá, você teve que bater de frente um pouquinho com o mercado, bater o pé, mostrar, né? Mostrar que realmente vocês traziam um produto diferenciado. Então, assim... Agora a PS, né, com todo esse projeto hospital. Acho que a próxima onda renovatória aí do mercado são esses empreendimentos de serviço, né? Olha empreendimentos de serviço. Olha ali o caso do Duane, né? Olha o belo hospital que fez ali em Xangri-Lá, né? Em Xangri-Lá, no Santorini. No Santorini. Agora, esse projeto do Alfredo é uma coisa maravilhosa, né? Isso é uma coisa assim... que é realmente uma coisa com uma obra aí para nível assim, fora do Brasil até, né? Um complexo hospitalar que a gente vai encontrar coisas assim fora do Brasil, é realmente... Perfeito. E esses gargalos, né, doutor, que surgem, e aí o empreendedorismo entra à tona com a construção civil, com capital privado, isso traz um benefício direto para a comunidade, traz obviamente o ganho, mas o legado que isso deixa no mercado, ele é permanente, ele é perene. Né? Então, isso que o senhor falou já é uma discussão de que existem gargalos em cidades pujantes como Capão, como Torres, como Gramado, que a gente opera também, que realmente dentro de um planejamento podem dar excelentes retornos diretos e indiretos para todo mundo. Então, aquela questão de verticalizar ou horizontalizar, já tem um grupo como o Grupo PS aqui já entendendo o seguinte, não, mas eu posso empreender no serviço, eu posso entregar uma estrutura... Metro quadrado mais serviço. Mais serviço, exatamente, André. Metro quadrado mais serviço. Porque imagina, do jeito que nós estamos,
tá? Então, a gente tem percebido isso, não sei se vocês percebem no dia a dia, a quantidade de pessoas que têm passado por problemas emocionais, né? Enfim, distúrbios, descontroles, questões emocionais. Então, poucos dias eu estava numa negociação com um corretor, né, envolvido, e aí teve que dar uma segurada porque o filho do cliente havia se matado. O cara com 40 anos tirou a própria vida, né? Então, assim, o próprio corretor ficou desconcertado. Pô, o que a gente fala para um cara desse? Né? Então, vem aí uma Nobilitar, vem um Jonatas Pereira, trazendo um produto atrelado ao mercado imobiliário, né? Preocupado em transformar os lares em lares felizes, né? Lares saudáveis, lares felizes, com todo um programa de gestão da emoção direcionado pelo Dr. Augusto Cury, o maior nome do mundo nessa questão, né? Tá lançando um outro livro agora junto com o Marcos Araújo lá em Campinas. Nós vamos participar lá do lançamento do livro dele com o Marcos Araújo, voltado para esse segmento, né? Imobiliário. Então, assim, cara, isso é uma coisa, como diz o seu, nós temos que aplaudir isso de pé, né? Uma coisa assim, todo mundo tem que enaltecer, botar o produto embaixo do braço, divulgar isso para todas as pessoas, né, que nós temos na nossa cidade, na nossa região, empresas com esse nível. Agora, como vai ficar fácil vender imóvel em Capão da Canoa com um mega empreendimento da PS ali, né? Não precisa nem ter muito argumento de venda, né? É o contexto, né, doutor? Todos vão sentir, né? Todos vão ser beneficiados de uma forma ou de outra com esse tipo de produto, né? Com esse tipo de benefício. Agrega um valor, né? E isso é uma coisa assim que eu fico pensando também, qual é a identidade das cidades do litoral? Assim, o que Capão da Canoa que não é Xangri-Lá, não é Tramandaí, né? E a gente observa assim, como vários outros lugares do mundo tem uma vocação, uma tendência para receber pessoas da terceira idade. Capão da Canoa tem uma infraestrutura de serviço, não é? Agora, cada vez mais, porque a gente já tem excelentes clínicas médicas aqui, né? Vamos também lembrar isso, né? Eu, quando tenho que fazer exame, não vou a Porto Alegre, eu faço exames. Estamos muito bem amparados aqui. Faltam algumas coisinhas, detalhezinhos assim, que é até interessante daqui a pouco a gente trazer num outro podcast, né, Marcelo? Como gargalos para o mercado imobiliário, né? Então, para o próprio corretor buscar clientes, né, nesse sentido, né? Mas, assim, essa vocação de Capão ser uma cidade que recebe e trata bem, com boa infraestrutura, o pessoal da terceira idade, eu acho que é um cenário, eu não sei como é que vocês veem isso, mas é um cenário excelente, né? O público aposentado, que agrega a família, traz junto a família, não é? Qual é o lugar que tem, né, Marcelo? Como tem em Torres também, uma beira-mar para trabalhar, para caminhar, não é assim? Eu posso fazer uma caminhada aqui é tudo parelho ainda, não é? Foi toda revitalizada, a orla de Torres, né? A beira-mar lá, o calçadão. Bonito. Tem agora a expansão do Rio Mampituba ali também, da orla. Mas o que o senhor falou define o que está em alta. Saúde e educação. Hoje são gargalos permanentes. Em Torres também está se debatendo isso. Já tem empresários trabalhando em torno desse projeto também, tanto de saúde como educação. Por quê? Esse público da terceira idade que o doutor fala, ele quer também saber que, se necessário, ele tem recurso, ele tem a questão de saúde ser bem atendido, os exames, uma situação mais de emergência. Sim. Isso é uma retórica que se repete, mas, na verdade, começou a se fazer realmente agora, né? Então, muita gente fica com esse receio de fazer um investimento maior, muitas vezes, para ficar mais tempo na cidade, etc., com esse receio de não ter os recursos, né, para isso. E famílias também, com a pandemia, né, nós tivemos relatos de famílias que vieram, ficaram um tempo aqui, aquele período triste, mas se adaptaram bem, entenderam que podiam mudar suas vidas. Aí eu acredito que entra um pouco também dessa questão de saúde, de corpo, de mente, etc. Mas não tinham vagas, às vezes, na escola, não tinham onde colocar os Isso filhos. é uma coisa também, né, Marcelo, que a gente deve lembrar, né? A infraestrutura de ensino, né? Ensino esse fundamental, ensino médio, né? Estamos com duas escolas, acho que a gente tem Pastor Domes e Divina, né? São escolas excelentes, né? Que as pessoas vêm de Porto Alegre com tranquilidade, deixam ali, né? Confiam a escola, a formação dos seus filhos, né? Isso é muito importante. Eu conheci um advogado, colega do doutor, num condomínio aqui em Capão da Canoa, e ele veio, durante a pandemia, ele veio embora para cá.
E ficou e não voltou mais, né? Então transformou um quarto da casa num escritório. Então, uma bancada bonita, dois lugares para ele e para a esposa, os dois também são advogados, e casualmente os dois são advogados. E aí, curioso, eu perguntei para ele, né? Mas por que você veio para cá? Por que você ficou aqui? E a resposta dele foi simples, né? Bom, em primeiro lugar, a questão de ensino. Então, assim, eu já partia de um custo inicial de 2-3 mil reais por filho, porque é a mensalidade da escola mais a van. Porto Alegre tem que ter van, né? Não dá para ir levar, buscar, o trânsito não permite. Então, você tem que pagar a van. 3 mil reais para cada filho, são 6 mil reais. Aqui eu gasto 2. Aqui eu levo 5 minutos para levar meu filho na escola. Eu saio de dentro do condomínio, pego meu carro, levo em 5 minutos eu volto. Qualidade de vida, estrutura que hoje me supre todas as minhas necessidades, né? Supre as minhas... Então, assim, precisa te explicar mais alguma coisa? Não, está satisfatório. Já acabou de justificar por que morar aqui. Eu acho que a população do litoral, a gente sempre discute isso, tá? Hoje, sei lá, 700 mil pessoas, às vezes o número que a gente tem no Sinduscom, a gente fala nesse número. 700 o Alfredo fala nisso. 700? Sim, somar, porque Capão... Se pegar todo o litoral norte... Capão, no último censo, a gente tinha 56 mil. Hoje tem 100 mil pessoas morando no Capão. Tem que ter. Olha aqui pela janela, tu vai ver esses prédios que antigamente ficavam todos com luz apagada. Todos apagados com luz acesa. Olha aqui na frente. Mudou totalmente. Todos é a mesma coisa, né, a Marcelo? mesma coisa, teve um crescimento. Então, realmente tem muita gente. O litoral realmente se expandiu, né? Assim, em termos de densidade... E as pessoas experimentaram, todo mundo tinha medo, né, André? Marcelo, de passar o inverno. O que eu vou fazer no inverno, em agosto, em Capão? E a gente tem restaurante, tinha realmente. Tem toda uma infraestrutura, bons supermercados. Olha quantos supermercados hoje a gente tem também em Torres e Capão, né, Marcelo? O Shangri-La, né? Supermercados super assim, bem preparados, né? Lojas, né? Tem tudo hoje, não se deve mais a uma tem vida cidade, própria, né? Como se diz, o ano todo, né? Não é só verão, né? Comércio, enfim. Mas o que a gente percebe é justamente essa identidade que o público teve, entender que ele podia desacelerar um pouco. Quantos depoimentos a gente viu nesse período? Pessoal que, não, mas eu consigo desacelerar, eu consigo me organizar, eu consigo mudar um pouco a estrutura, olhar um pouco para a família. Para o lado pessoal, pro lado familiar. Né? Isso foi incrível, muitos depoimentos a gente presenciou e a gente fica realmente feliz porque acho que essa mudança ela trouxe vários hábitos, destacou a importância de hábitos mais saudáveis também, né? Sabe que a gente fica pensando, qual é o segredo hoje dos condomínios Shangri-La? Vamos pegar esse caso do Shangri-La, é um caso que nos toca diretamente. Eu moro num condomínio. E na verdade, essa situação são 43, 44 condomínios hoje, né? E tem mais outro tanto para ser aprovado. Tem mais 16 na mesa do Celcinho lá, né? Então, 16 para serem aprovados. E a gente realmente acredita que, na verdade, são esses vínculos interpessoais que se formam dentro dos condomínios, né? Os filhos querem vir morar em Shangri-La porque o colega do colégio está aqui no condomínio, né? Os pais comem churrasco e fazem, né, as suas festas com os vizinhos. Sim. Jogam no seu beach tênis, vão para a praia junto. Essas inter-relações são características da nossa região. Em Porto Alegre é muito difícil manter isso, né? Isso é o que realmente é o grande atrativo, né? Sim. De Shangri-La, dos condomínios horizontais aqui em Capão também, e desses convívios desses prédios que o pessoal se encontra na praça para tomar chimarrão, se encontra na beira da praia. São essas características de cidade pequena, né? Que a gente ainda consegue ter, coisa que em Porto Alegre é impossível. As pessoas vieram na pandemia, experimentaram essas inter-relações e não querem deixar mais. Não querem perder isso. As pessoas, eu quero lá. Até o pessoal mais velho, o sênior, não vamos chamar de terceira idade, né? Os sêniores querem ali encontrar, jogar bocha junto, né? Caminhar, encontrar o amigo no calçadão, enfim, tomar um café. E a infraestrutura também aqui em Capão, como tem em Torres também. Bons cafés, né, Marcelo? Que abriu de cafeterias, olha, muito bacanas. Realmente são coisas assim, né, André, que são surpreendentes com a quantidade de bons cafés que a gente tem aqui em Capão e no litoral também. Torres também se caracteriza por isso, mas aqui também excelentes. Sim. Então a gente tem realmente visto que isso é o que faz vamos dizer, agrega um relacionamento, claro, bons restaurantes, gastronomia. Né? Toda essa situação. Então, realmente,
a gente não deve nada mais para lugar nenhum, acho assim, né? Olha os restaurantes que tem na Avenida Central, em Atlântida, aqui na Paraguaçu, em Capão. São lugares que realmente fixam a pessoa. Eu vou para lá, não preciso ir para outro lugar. Né? Eu recebi há poucos dias aí, em janeiro, uma empresária lá de Torres, né? A Rose do Cantinho do Pescador. Sim. Nossa querida Rose, que tem um restaurante magnífico. E aí ela veio aqui para o lançamento do Contemplare, né? Da Nobilitar. E aí saindo de lá, ela disse assim, a gente quer comer alguma coisa e tal. Onde é que você indica aí? Eu disse, olha, nós temos aqui acabou de inaugurar aqui, né? O do Hugart ali, que é dono da Viu Telecom, aquele pub ali, aquele gastronomia. Excelente. O Idô, pode ser? Não, o Idô é o café. Não, o Idô é o café. Tá, aqui é o Uau. E aí ela foi lá e tal, e no dia mesmo, na noite, já me mandou uma foto. Nossa, muito obrigado. Que lugar maravilhoso. Então, assim, até falei referiu agora esse café aí, o Idô é um lugar excelente também, incrível. E é cria daqui, né? Sim, cria daqui. É a filha de uma empresária reconhecida aqui em Capão do Rechô ali, não é? Então é realmente a Diana? Uma empresa um lugar que me surpreendeu. Eu e a Graziela fomos tomar um café. Me surpreendeu muito positivamente, né? Então as pessoas começam a mas não vai ter público. Mas como que não? Tu vai lá, tem fila. Mas olha só que interessante. Então nós estamos falando de mercado imobiliário e nós não estamos falando de imóvel. Infraestrutura, né? Que interessante. Né? Infraestrutura. Nós estamos falando de a estrutura, né? O que está envolvido nisso? Contexto, a gente falava hoje, né? Eu acho que eu lembro muito de uma citação do Dilceu, né? Gente, parem de vender metro quadrado, vendam a praia. É muito melhor você vender a praia do que metro quadrado. Agora, além da praia, nós temos estrutura. Comecem a vender estrutura que a gente tem aqui, né? Porque a gente tem uma estrutura maravilhosa, né? Assim como lá no cassino também, trazendo um pouquinho essa referência, né? Tá saindo alguns empreendimentos lá, condomínio fechado também, tá para sair um grande condomínio vertical lá de 400 apartamentos, provavelmente o lançamento em setembro. Na sequência vem um outro condomínio de um cliente meu lá, 250 lotes, né? Então assim, também tem uma gastronomia muito interessante, apesar de ser uma praia relativamente pequena. Ela se forma no verão. Inclusive estava lá agora o Galvão Bueno. Sim, fez uma bela divulgação. Né? Isso. Todo mundo ficou curioso. Cassineiro, né? Virou cassineiro, né? Chama de cassineiro. Sim. Virou cassineiro o Galvão Bueno lá. E estava por lá e tal, junto com uma empresa de Bagé, que coloca uma gastronomia lá no cassino. Então, assim, acho que a estrutura ela é muito importante, né? O contexto que a gente oferece para o cliente é muito importante e eu acho que a gente tem muitas coisas boas aqui. Não, eu acho assim, ainda tem muita coisa para desenvolver ainda, né? Eu vejo essa parte das lagoas, né? Que agora o Duane, por exemplo, está investindo bastante, a D1, né? Investindo bastante naquele empreendimento ali que transformou aquilo num polo gastronômico, né? Um centro de gastronomia, uma outra opção gastronômica da cidade, né? Perfeito. O pessoal começou a olhar para a lagoa, né? E quantos empreendimentos a gente tem ainda para acontecer, né? Sim. A própria área do Dilceu, lá em Terra de Areia, que é uma área que tem quase 3 quilômetros de beira de lagoa. Fantástico. Ali vai se desenvolver uma Aquilo cidade ali vai nova. ser uma cidade nova, né? Uma cidade nova. Com água, tem água termal. Resort. Lá. Então, o que vai acontecer, né? Com aquilo lá, né? O que vai acontecer com as lagoas? O que vai acontecer com a mudança até do tipo de... A pessoa talvez não vai querer ir para a praia, ou pode pegar a praia, está perto, né? Minutos está na praia, mas aquelas o turismo náutico, né? Os esportes náuticos. Com certeza. Né? Ali até uma própria cultura do próprio cavalo, né? Quem gosta de ter um espaço muito grande, né? E tem um público muito assim sedento e fiel ao cavalo, a esse bicho, segmento, né? Então, a criação de cavalos, né? Então realmente olha o que tem de coisa para acontecer ainda, né? A gente está realmente vendo, acho talvez o início, né, Marcelo? Exato. E André, dessa caminhada. Vocês acreditam que um trem daqui a Porto Alegre está muito perto ou está muito distante de acontecer isso? Você já pensou numa linha reta aqui? A gente tem uma linha reta daqui a Porto Alegre praticamente. O que tu acha? É um desafio, né, doutor? Mas aí, eu fiz uma outra leitura, Porto Alegre desloca para cá, né? Porto Alegre. Eu fiz uma outra leitura isso. Eu acho que esse problema do deslocamento litoral capital, ele vai ser desenvolvido com tecnologia.
o carro autoguiado vai resolver esse problema. O drone. Eu vou chamar o drone, o carro sem motorista, eu vou chamar o Uber. Vai vir o carro guiado, eu vou entrar dentro. Vou ler meu jornal, vou lá olhando minhas mensagens. Sim. E vou chegar... Nem o jornal, não, eu digo o jornal no... Sim. no sentido tecnológico, no né? aplicativo. E eu não vou me preocupar, né? Então, porque a história do trem, acho que representa um investimento alto. Eu acho que um dia nós vamos ter um trem ligando Buenos Aires e São Paulo que vai passar em Porto Alegre, né? Eu acredito que isso, com o aumento da densidade populacional aqui, vai acontecer, né? Necessário. Isso aí é uma questão talvez de tempo. Não sei se eu vou estar vivo para ver isso. Mas hoje, essa questão da ligação... Porto Alegre. Vai se resolve perfeitamente com a tecnologia. O pessoal que estava agora em Austin, né? É isso? Na SW, aquele evento de tecnologia. Pessoal, todo mundo postando foto dentro já desse aeromóvel aí, desenvolvido pela Embraer. Já tá o protótipo lá funcionando, os caras entrando dentro, ali, 4 banquinhos, um virado pro outro, não tem motorista, coloca ali para onde você quer ir e o drone te leva. Mas tu sabe, André, que nesse aspecto de tecnologia, evolução, eu acredito que muita coisa já poderia estar sendo feita. Mas nós temos uma questão que mas a legislação brasileira, né, para esse tipo de desapropriação, para fazer esse tipo de expansão, ela é muito complicada. Eu leigo, né, doutor? Mas assim, vejo, porque a gente já teve em situações com fundos de investimentos querendo fazer. O pessoal tem o recurso, porque entende que um estudo mostra que tem ocupação, ou seja, tem viabilidade financeira. Tem viabilidade, né? Porém, como que a gente vai colocar essa linha em funcionamento se eu tenho que desapropriar X lotes? Licenciamento ambiental, né, Marcelo? É bem difícil, sempre complicado. Né? Então, muitas vezes não é o recurso que falta. A viabilidade ela é consistente. É a legislação. É legislação. De qualquer investimento, né? Qualquer investimento. De qualquer investimento que tenha um porte um pouco maior ou que talvez tenha uma necessidade aí de uma área maior ou que passe por dentro de algum lugar, uma lagoa, um lago, enfim, um rio, atravesse um rio. E isso acaba, às vezes, até desencorajando o empreendedor, né? Quando é muito ousado, assim, sem uma segurança jurídica, né? Então, isso acaba... A gente está acompanhando esses debates hoje, a própria criação do porto aqui, que é um sonho do litoral, né? Arroio do Sal. Que revolucionaria totalmente. Vocês imaginam um porto aqui recebendo não só carga, mas barcos com turismo, né? O que significaria isso? Esse Muda. Entreposto entre o litoral e a serra, né, Marcelo? Poxa. E o que tu acha, André? A gente parava no navio aqui, levar o pessoal aqui pode passear aqui no litoral e também ir para Gramado. Leva para Gramado para conhecer. Então, tudo seria realmente vinculado, né? Uma coisa não estaria separada da outra. Nós pensaríamos todo num turismo único, litoral e serra, né? Que seria um sonho, né? Divisor de águas, né? Mas isso é uma coisa que mais dia menos dia vai acontecer, né? Eu tenho muita expectativa positiva que o porto aconteça. Mas já avançou bastante. Com relação ao que se tinha, já avançou bastante, né? Eu tenho uma esperança que isso aconteça e eu acho que isso vai ser uma coisa também marcante, breve, né? Histórica. Eu acho que vai ser breve. É um marco histórico, né? Em termos de desenvolvimento regional. E às vezes, até pelos estudos, né, passa a ser necessário, muitas vezes, né? Chega uma hora que determinadas mudanças como essa, segundo até alguns estudos prévios que eu tive acesso, a questão econômica, inclusive do polo metalmecânico de Caxias, por exemplo, em poder trabalhar com esse porto aqui. Quer dizer, então são várias frentes, né, que ganham. Uso, né, Marta, do aeroporto de Torres, né, que foi realmente um pleito e uma luta muito grande do litoral, especialmente Torres, né, que tem aquele aeroporto lá, poderia ser utilizado um terminal de carga, né, ligado a um porto, né, mais ali a BR-101, toda essa questão de logística funcionaria muito bem, né. Eu acho que isso são coisas que a discussão ela é mais dia menos dia, essas coisas vão acontecer, né. Sempre tem um empresário que se arrisca, que bota realmente não é a cara tapa, que às vezes doa muito tempo, né? Horas de sono para fazer, para isso acontecer, né? E muito dinheiro, né? Também, né? E muita dor de cabeça, mas é graças a essas pessoas que as coisas acontecem, né? Senão, não. Eu sempre tenho uma história que eu conto que do meu avô queria vir empreender no litoral e ele tinha um advogado em Porto Alegre que dizia: ô Salvador Longo, o que tu quer com o litoral? Lá nem arame farpado aguenta. O que tu quer fazer no litoral? Não? Olha só. E veio, né? Meu avô veio para cá, foi um dos primeiros. Desbravador do litoral, mas era uma coisa que todo mundo... Mas não tem, o litoral é muito hostil, né? Inóspito. E hoje nós estamos vendo toda essa transformação. Isso coisas de 70 anos atrás.
É muito rápido. E a velocidade das coisas que estão acontecendo, né? Não precisa esperar mais 70 para ter uma outra guinada, né? As coisas, e com a pandemia, em 8 meses, 5 anos, pelo menos, né? Não tenho dúvida. Nós estamos, que daqui até 2030, nós vamos sofrer uma transformação significativa. E eu acho que muito mais por essa questão emocional das pessoas, né? Ou seja, os valores, família, né? A transformação. O próprio livro do Marcos fala muito nisso, né? Do perfil do consumidor, as gerações, do perfil comportamental, as gerações, né? A geração Z hoje já tem dentro das empresas, né, um CEO contratado só para cuidar da geração Z. Né? Já tem empresas fazendo isso. O que vai acontecer, né, com esse mercado, Marcelo? Tu que é o cara que pensa nisso e está preocupado quando a geração Z mandar na compra do imóvel. Vai querer comprar os apartamentos, o imóvel, né? É um debate, né, doutor, antigo que se fala em São Paulo, já tem imóvel por assinatura, quer dizer, você não precisa assinatura de imóvel. A propriedade é aqui, não, eu posso assinar e onde eu tiver conexão com essa incorporadora, com esses parceiros, eu posso estar usando. Né? É uma tendência. Né? Exatamente. A uberização do imóvel. E acredito que para algumas regiões ela é fundamental, é necessário, é importante. Né? Eu acho que não é para todas as regiões. Eu acho que o imóvel do lazer ele tem muito aquele apego da minha segunda moradia, da minha terceira moradia. Né? Claro, existe essa questão da alocação de curta duração, que a gente também já fez um trabalho grande nisso aí, acabamos vendendo inclusive a operação na época para CVC, para Gramado. Então, Gramado. A gente percebe que tem lugares que tem essa vocação, outros não. Mas agora o 5G, já estão falando em 6G. Então essa geração Z realmente vai ser uma geração que ela vai querer, como dizem, né, ela não quer ter, né, ela quer ser, né, ela quer usar. Ela não quer ter aquela raiz, aquela necessidade de ter o imóvel aqui. Eu quero viajar agora, eu vou para outro lugar. Então isso realmente é um desafio de ser avaliado. Nós tivemos uma pesquisa recente aí, né? E lá no Sim Campinas a gente vai ter acesso a uma pesquisa mais atualizada, números mais atualizados, mas de um empreendimento que a gente fez uma pesquisa, 42% daqueles que estavam comprando para lazer estavam dispostos a colocar para locação quando não estivessem usando. Então, olha o crescimento de pessoas que já entenderam o seguinte: não, cara, se eu não estou usando, bota para alugar isso aí tem que me render uma receita, entendeu? Não posso ficar 8, 10 meses... Né? Não me apego. Não posso ficar com 8 meses esse negócio fechado lá e eu pagando não, vamos alugar, vamos gerar renda nisso aí, vamos e fazer o mercado trabalhar, né? Fazer o mercado girar. E funciona, porque, André, na época que a gente operava com bastante força em Gramado, o que acontecia? Eu, com essa renda, eu poderia também ir viajar. Quer dizer, o imóvel ele estava à minha disposição. Quando eu não estava usando, ele estava gerando a renda, e essa renda não me deixava engessado, né? Ali eu preciso ir para tal. Não, eu posso trabalhar com esse recurso e fazer a viagem para onde eu quiser. Então, isso funcionou bem. E a outra questão que vem muito forte, que até a gente está fazendo um lançamento lá em Torres, é essa inteligência no prédio, né? Mas de uma maneira bem expressiva, de você poder realmente fazer um trabalho de conforto, né, em cima dessa 5G que está vindo aí, mas você já deixar o prédio preparado. Internet das coisas, né? Internet das coisas. Perfeito. Equipamentos, acessos. Eu vejo uma necessidade gigante nisso aí. Olha, se pegar os empreendimentos que não tem, e tem muitos que não tem, isso aí é um diferencial, né? É um diferencial. Isso acaba deixando o produto defasado muito rápido. Né? Sim. Antigamente, um imóvel para mudar, ele levava década para perceber uma diferença uma da outra, digamos assim, detalhes. Hoje, mudança de arquitetura. Você já tem que pensar o projeto para quando ele ficar pronto daqui 3 anos ou 5 anos, o que se eu estou atualizado ou não. Né? Qual é a tendência para os próximos 5 anos? Isso tem que estar empregado hoje no projeto. Essa questão da tecnologia me preocupa muito. Eu fiz agora, quando começou a pandemia, eu falei, para que eu vou fazer em casa? Né? Daí eu comecei a fazer um pós-graduação online lá em Minas com o pessoal. Um pós-graduação de Direito, Inovação e Tecnologia. Aprendi um pouquinho dessas questões e a gente fica se preocupando, assim, o que vai acontecer, né, com as nossas profissões, né? Até no curso agora lá que eu dou, eu tenho colocado um dos slides vai acabar o corretor de imóvel, né? A profissão do corretor de imóveis está com os dias contados, como do advogado também, talvez, né?
E é uma questão para se botar na mesa e discutir, né? Dói, mas tem que discutir, né? É desafiador, dói, mas tem que se discutir. Até agora, eu vi muitas coisas nessa linha, doutor e André, assim, ó, de fazer aquela conexão proprietário direto com proprietário e etc. E não vi nenhuma prosperar. Porque existe uma questão para o mercado imobiliário, e principalmente para o imóvel na planta, doutor, que é a credibilidade. Mas isso vende muito. Então você tem que ter alguém, um intermediador, um profissional para dar essa assessoria. Mas isso eu acho interessante, Marcelo, está falando, porque, sobretudo nós aqui no litoral, que trabalhamos com segunda residência, né? Já quase primeira, mas a gente sempre tem a característica que é um imóvel de lazer, né? Eu sempre dizia, não sei se o André vai se lembrar, pré-pandemia eu dizia isso. Olha, vai chegar um momento que o imóvel da praia vai ser a primeira residência, a segunda residência vai ser o imóvel de Porto Alegre. O cara vai ter uma mega casa. Já está acontecendo, né, doutor? Aconteceu, né? Já a pandemia aconteceu. Mas eu falava isso pré-pandemia. Isso, lembro. Que isso iria acontecer e aconteceu, né? Perfeito. Mas esse processo de venda ainda aqui no litoral, ele é diferente de Porto Alegre, da primeira residência. Totalmente diferente. Ainda ontem eu estava mostrando com o Diceu, nós estávamos conversando isso. O processo de venda no litoral é um processo humanizado, altamente humanizado. Tecnologia pode dar uma mexida, dar uma sacudida no mercado. Pode ajudar, acelerar, mas não vai dispensar. Porque o corretor aqui tem uma característica, vocês me corrigem se eu estiver errado, ele é amigo do cliente. Ele fica amigo. O cliente quer, às vezes, como um churrasco, o corretor. Daí se cria uma relação. Uma relação que diferente. não é só. Daí, no fim de semana, o cara vai comer churrasco na casa do cliente. O cliente comprou a casa, convida o corretor com a família. E, às vezes, é uma relação humana. E isso eu acho que nós vamos ter uma blindagem aqui. Que muitas vezes, na capital ou em algumas outras cidades, acaba não acontecendo tanto. Sim, ontem alguns profissionais buscam. Tu quer comprar um apartamento no Moinhos de Vento ali, tu vai. O que tem para vender? Esse apartamento não é. Olha lá no site, tu vai ver os apartamentos de oferta, tu já conhece o Moinhos de Vento, né? Ou qualquer outro bairro de Porto Alegre, não tem muito o que olhar, né? Aqui é uma relação um pouco diferente, né? O Disteu ainda falava, bom, se o cara quiser comprar um apartamento aqui no centro de Capão, dependendo do corretor, pode vender um apartamento para o cara lá em Arroio Teixeira, uma casa em Arroio Teixeira, e o cara, mas era isso aqui mesmo que eu queria, né? E se sentir super bem lá, porque tem um vizinho que é amigo, o outro faz amizade. Então, o cara, às vezes, não vem tão com um conceito pré-concebido, diferente de Porto Alegre. Ele quer aquele imóvel, naquele bar, 3 dormitórios, com 2 vagas na garagem. Perfeito. Então, aqui ele vem com a mente mais aberta. E o corretor, muitas vezes, consegue criar, dar as opções e conhecer o cliente. Olha, acho que melhor para o senhor não é aqui no centro. Talvez num condomínio ou numa praia mais tranquila. Numa região de Capão mais tranquila. E assim as relações vão se realmente humanizando, né? Tecnologia importante, mas talvez a gente ainda tem um processo altamente humanizado aí. Os que estiverem preparados, eu tenho certeza absoluta. Então, assim, já engatando isso que o senhor trouxe aqui, para a gente já ir para o nosso... se preparar para o nosso encerramento, é uma pergunta do Luiz Carlos, que é gestor da VIP Lar, lá em Braço do Norte. Como vocês estão vendo o cenário do mercado imobiliário para os próximos 5 anos? Acho que é bom porque... Deixar o Marcelo responder. Acho que o Marcelo tá mais preparadinho, né, doutor? Não, essa pergunta ela é recorrente porque a gente está num momento turbulento também, tem que levar em consideração no Brasil e no mundo, questões econômicas, questões políticas, inflação. Então isso tudo mexe um pouco, juro alto, juro baixo. Inflação nos Estados Unidos, né? Inflação, juro positivo nos Estados Unidos. Era 3% do juro nos Estados Unidos, agora está 6% juro do positivo para comprar um imóvel. Então, deixando de lado essas questões peculiares, que realmente mexem um pouco, o imóvel... ele sempre vai ser a âncora de segurança do brasileiro. Eu vejo assim, eu estou há 20 anos no mercado, eu tenho hoje uma carteira, são mais de 40 lançamentos, são 300 milhões de reais hoje ativos na carteira, gerenciados. E não vejo, André e doutor, nenhuma correlação mais forte para o Brasil, para os altos e baixos que frequentemente acontecem, mais forte que o imóvel. Perfeito. Não vejo. Perfeito. E isso independente se é para 23, para 24, para 25. Perfeito. Em regiões consolidadas, o imóvel ele sempre se destaca. É que o pessoal se percebe isso num momento de baixa.
Deu a pandemia, por exemplo. Teve clientes que aumentaram a participação em imóvel. O pessoal estava começando a diminuir, indo para outros ativos. E depois desse fato, eles perceberam o seguinte, pô, o imóvel é economia real. Ele está aqui. Né? Então, ele não pode estar fora da minha carteira de negócio. Do meu portfólio, né? Exatamente. Então, eu tenho certeza, com essa experiência que a gente tem, que o imóvel sempre vai ter um lugar na carteira de diversificação, né, de investimento. Não, eu tenho um perfil muito conservador, né? Sou um pouco suspeito para falar, às vezes eu me aventuro um pouquinho, mas eu acredito muito no imóvel, não é? O imóvel não, ele sempre resiste às crises, a questão da segurança, né? A questão do tijolo é sempre, né? A gente brinca, né? Do que o papel, né? Às vezes é uma coisa que dá mais segurança. Eu sei que às vezes a rentabilidade é maior, fundo imobiliário, ações, tudo, mas às vezes sempre é um canto da sereia, assim, e às vezes as pessoas realmente alcançam grandes performances, né? Grandes performances. Mas, em média, tem muita forma hoje de ganhar dinheiro no mercado imobiliário, né? Comprar imóvel em leilão, por exemplo. Tu vê, a lucratividade, às vezes, no mercado de leilão é altíssima, né? É incrível. Ou ter dinheiro em Capão, vou falar Capão, que tivesse disponível para comprar as oportunidades que tem. Todo dia tem uma oportunidade, né? Ou muito mais de uma no mercado todo do litoral, né? Então, de tá ali com o dinheiro disponível, fazer o investimento, aí no final tu vai calcular, a lucratividade é muito superior a 1%, que seja, que quando se alcança em 1% de investimento em fundo imobiliário ou qualquer outro tipo de ações, mercado de ações, né? Então, essa performance que existe do mercado imobiliário, no que diz respeito ao imóvel, classicamente falando, não é? Sem nem falar em outras formas, de que o imóvel também pode rentabilizar em outras formas de investimento. Como lastro, né, doutor? Mas assim, comprar imóvel e vender, ter investimento, eu acho que sempre é uma coisa que vai estar nos acompanhando, até pela nossa tradição, não é? Mas vai estar nos acompanhando, sim, historicamente. Né? Sim. E eu acho que por uma mudança também, a gente está tendo um crescimento habitacional, né? A gente está tendo um crescimento populacional, crescimento populacional. O comportamento do consumidor também muda muito, né? Então, isso também afeta, ou seja, tu tá sempre o pessoal migrando. vai ter onde morar, né? A população está crescendo e assim, o Brasil é um lugar ainda que a população vai aumentar, né? Muito. Diferente de alguns outros lugares que a população estagnou, né? Estagnou, mas aqui até ainda diminuiu, tem, né? Então, aqui tem uma tendência ainda Nós de ainda aumento. estamos evoluindo muito nesse O déficit sentido. é enorme, né? O déficit no Brasil, o déficit habitacional é gigante. Mas essa questão, doutor, só um gancho, André, Sim. de fundo imobiliário e ações, né? Sim. A gente está vendo aí todo dia quão frágil esse sistema que, em tese, para ser super seguro, auditado, etc., quão frágil isso é, né? Então, o imóvel, como segurança, realmente ele se destaca e se prova no tempo, né? Que é o principal. O imóvel, se você olhar, hoje eu tenho clientes na carteira com 70 anos de idade. Aonde que foi o grande ganho patrimonial que teve? No imóvel. No imóvel. Né? No imóvel. Fizer essa busca, né? Foi no imóvel, foi em momentos de ciclos de mercado, de altos e de baixos, Sim. que trabalhou e se conseguiu multiplicar o capital. Concordo plenamente. Existe um discurso aí, porque óbvio, precisa se vender, se trabalhar a questão das ações, né, dos aportes nas grandes empresas, né? Mas, na verdade... Foi o Luiz Carlos que fez a pergunta? É o Luiz Carlos que fez a pergunta. Isso. Então, o Luiz Carlos continua... Eu acho que deve ser operar no mercado imobiliário. Ele é dono de imobiliário. Então, continua firme aí que tu tá no caminho certo. Tu tá no caminho certo. Tu tá no lugar certo, na hora certa, no momento certo. E o que a gente tem percebido também, né? Que, como a gente falou antes, todos, tanto cliente quanto corretores, estão começando a olhar para isso com muito mais propriedade, com muito mais informação. E a gente vai ter uma novidade em breve aí, né? Uma novidade muito interessante para o mercado imobiliário, que é um treinamento, um curso aí muito especial, que a gente está preparando aí com muito carinho, mas isso é segredo também, né? Não vamos estar falando tudo agora, né? Gente, mais uma vez é uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Passou rápido pra caramba, né? 1h10 já que a gente está aqui. Queria agradecer a presença do Dr. Luiz Antônio Longo. Sei da sua agenda, sei o quanto o seu esforço foi grandioso para estar aqui com a gente hoje, estar compartilhando a sua experiência, o seu conhecimento. Mas queria agradecer muito sua presença e agradecer ao Marcelo também. O Marcelo vai estar sempre aqui, né, doutor? Ele é cadeira cativa aqui, né? Mas
estar junto nesse projeto aí com a gente, mas queria agradecer primeiramente ao senhor pela presença. Eu que agradeço, André, a oportunidade de estar com vocês aqui, dois queridos amigos, né? Esse bate-papo informal e de comentar mais uma vez, vocês dois aqui, que isso é um trabalho muito, muito importante. A gente tem que realmente ter sempre esse norte de estar se discutindo, aprendendo, não é? Porque realmente nunca ninguém sabe tudo, né? Sempre estamos aprendendo, né? Esse dia eu estava ouvindo uma palestra e realmente um conceito que me toca muito é learnability, é a aprendabilidade, né? A gente tem que estar todo dia aprendendo. Se tu vê, eu sou um curioso por natureza, sempre quando me perguntam qual é a tua principal característica, eu sou curioso, eu quero aprender sempre. Estou sempre ligado, aprendendo, estou ouvindo um podcast, estou com um livro, estou fazendo curso online, que hoje ficou muito fácil aprender, né, Marcelo? Exatamente. É muito fácil aprender hoje. O YouTube é um canal, né? Tem grandes cursos maravilhosos online, né? Por valores plataformas incríveis, né? Eu faço curso hoje em qualquer universidade do mundo, com professores do mundo inteiro, no meu escritório, no meu telefone, estou dirigindo, estou ouvindo uma palestra. Então a informação ficou muito fácil. Hoje muito só não aprende quem realmente não quer. Né? E aquela história hoje de que a gente não está vivendo assim um momento, uma mudança de era, mas uma era de mudanças, né? Então a gente está mudando tudo toda hora, né? Se a gente não está atento, a gente está ficando no passado, deixando realmente de aprender. Então, se eu pudesse encerrar aqui, se vocês me permitissem, pelo menos a minha participação, eu daria o conselho, e eu sei quem está nos ouvindo são profissionais do mercado, basicamente. Sim. Continuem aprendendo, continuem estudando. Realmente, esse é a grande lição que a gente aprendeu, às vezes, até com os avós, né? Meu filho, meu neto estuda. E isso se mantém muito atual, não se mudou absolutamente nada. Estudar, estudar e estudar. Ótimo, maravilha. André, doutor, um prazer enorme, uma alegria estar aqui, esse é um conteúdo riquíssimo. E só complementando o que o doutor Longo falou, o cliente hoje exige isso da gente. Estudo, conteúdo, informação, exercitar as competências. Você não precisa saber tudo, mas sempre ter alguém junto no time que possa dar assessoria é importante. Então, o mercado imobiliário mudou muito, vem mudando e vai mudar uma velocidade assustadora. Então, essa troca é fundamental. Perfeito. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Amanhã a gente está indo então para Campinas, eu e Marcelo, participar do SIM, Congresso Imobiliário. Esperamos trazer muitas coisas, muitas informações no nosso próximo podcast. E a gente vai estar em breve anunciando quem será o nosso próximo convidado. Por enquanto é isso. Obrigado pela participação de vocês, pela presença. Até a próxima.